Olá, estamos aqui no Encontro Nacional de Educadores Supera, em que recebemos o educador Marcos Meyer, que vai trazer um pouquinho de conteúdo para a gente e vai explicar sobre mediação na aprendizagem. Marcos, para a gente começar, o que é aprendizagem mediada? Bom, a mediação é uma forma de interação especial. Por exemplo, o pai interage com o filho, a mãe interage com o filho, o professor interage com o seu aluno, isso é interação. Mas para que essa interação seja mediação, ou seja, você ter uma aprendizagem mediada, ela precisa ter algumas características especiais. E o objetivo principal dessas características é desenvolver a autonomia, o autodidatismo da criança. Então, quanto mais você ajuda uma criança a aprender sozinha, fazer com que ela entenda significado, fazer com que ela consiga aprender um conceito e aplicar em qualquer outra situação, e você tem a intenção de ensinar e conquista a vontade do aluno de aprender, e aí então a gente chama isso de mediação. Portanto, não é só uma interação, é uma interação muito legal, muito especial, que faz isso, faz com que o aluno fique mais autônomo. O que caracteriza a mediação da aprendizagem? Bom, o Feuerstein, que é o grande pai da mediação, o grande pesquisador sobre isso, ele é um pesquisador israelense, ele desenvolveu a base de toda essa ciência da mediação e ele traz 12 características. Então, se uma pessoa tem as 12 características na sua forma de interagir, ele é um grande mediador. Mas para ser um mediador, basta que tenha as 3 primeiras. A primeira característica é assim: o professor, ou o pai, ou a mãe, o mediador, precisa ter a intenção de mediar. A intenção é mais do que objetivo. É objetivo associado a tudo aquilo que for possível para fazer o aluno aprender, fazer a criança aprender. A outra característica que está dentro dessa primeira é a reciprocidade. Eu conquisto do aluno a vontade dele de aprender. Eu faço com que ele tenha vontade. O Feuerstein diz assim: os professores têm que parar de matar a sede do aluno. Entregar conteúdo e o aluno agora está satisfeito com isso. O professor tem que pôr sal na boca do aluno para dar mais sede ainda. Então essa é a primeira característica, intenção e reciprocidade. A segunda característica se chama transcendência. Eu tenho que ensinar um conteúdo de tal forma que meu aluno construa o conceito, não apenas decore, não apenas memorize ou copie. Então ele constrói o conceito e ele é capaz agora de aplicar esse conceito em qualquer outra situação. E a terceira característica é significado. Eu ensino um conceito de tal forma que esse conceito se interliga a outros conceitos que o aluno já aprendeu. Então ele passa a ter significado. Quer ver um exemplo bem fácil? Se eu falo assim para você: o que é splits? Você não sabe o que é. Por quê? Porque esse conceito ele não se interliga a nenhum outro. Quanto mais interações tiver, maior é o significado. Tendo essas 3 características, já é mediação. Como a educação mediada pode transformar uma sociedade? Quando esse professor respeita o aluno e o incentiva a crescer por conta própria, ou seja, ter autonomia, esse aluno vai crescendo, vai se aprofundando, ele vai compreendendo os conceitos e tal, e vai se tornando autônomo na própria aprendizagem. Quando ele faz isso, ele passa a ser um agente transformador e não apenas um copiador. O Feuerstein fala assim: você professor, precisa tirar o aluno da posição de consumidor de informação e levá-lo para a posição de gerador de conhecimento. Se você não faz isso, o aluno passa a ser apenas cópia do professor e não um agente de transformação. E é isso que a gente quer. Marcos, você pode dar algumas dicas práticas de como os pais podem ajudar a desenvolver a aprendizagem mediada em casa? Bom, pai e mãe que desejam desenvolver a autonomia do seu filho, fazer com que esse filho seja cada vez mais capaz, criativo, mais inteligente, precisa fazer mediação, fazendo com que a criança, desde muito pequena, desenvolva responsabilidade em pequenas atitudes. Por exemplo, tirar o prato da mesa e levar para a pia. Essa criança já está desenvolvendo responsabilidade, participação na família. Isso, pouco a pouco, você vai desenvolvendo, vai fazendo com que a criança se torne responsável. Mais tarde, você pode perguntar assim: será que já tem a responsabilidade para ir numa festa? E aí você dá liberdade, se já tiver. A responsabilidade mais a liberdade se chama autonomia. Então, os pais que desenvolvem a autonomia dos seus filhos estão contribuindo
para o desenvolvimento de crianças mais inteligentes, mais capazes, mais maduras. E isso a gente chama de mediação. Então, no fundo, é desenvolver autonomia. Só que tem muitos pais que esperam que o seu filho seja autônomo aos 18, aos 20, aos 21. Não, tem que desenvolver agora, desde muito pequenininho, desde criança. Porque se deixar para depois, não vai dar certo. Então, faça isso agora. E a gente começa uma mediação de qualidade fazendo a criança participar, criar, inventar, e aí a gente precisa saber elogiar e saber criticar. Aí o resultado dá certo. Marcos, obrigado pelas suas dicas. Foi um prazer. Continue acompanhando as novidades do Método Supera no nosso site e nas redes sociais.